Fala galera ligada no Pautas e Táticas, para quem não me conhece, eu sou o Nicolas Franco, muito prazer, responsável por esse canal que ainda é pequeno, pouco tempo de atividade, mas que eu faço com muito carinho, não para ensinar futebol para ninguém, afinal de contas quem sou eu, mas para promover esses debates interessantes sobre o esporte que a gente tanto ama, que a gente tão é apaixonado como é o futebol. E principalmente para falar sobre o vídeo de hoje, onde nós vamos confrontar a seleção da década de 2000 contra a seleção da década de 2010, literalmente o jogo do século XXI. Sei que vai ter muita polêmica, jogadores que você colocaria no seu time titular vão ficar de fora até mesmo da lista dos 23, aproveitando para convidar você a montar as suas seleções, dizer aí quem ganharia nos comentários. É sempre muito importante a interatividade de vocês, porque a nossa intenção é sempre promover o debate, ampliar esse debate sobre as pautas táticas que nós colocamos aqui no canal. Sei que vai ter discussão até se a década já terminou, ainda não, se os anos 2010 ainda estão correndo, se começou em 2010, 2011, termina em 2019, 2020, não importa, um ano a mais, um ano a menos, para início, para fim, não vai diferenciar o nosso recorde. E é claro, o nosso primeiro passo vai ser montar as listas dos 23 convocados de cada seleção. Realmente nós vamos fazer como se fossem seleções que iriam jogar, que iriam disputar uma Copa do Mundo, por exemplo, apesar de serem seleções multinacionais, seleções de várias nacionalidades aí, nós vamos montar duas seleções do mundo, uma dos anos 2000, outra dos anos 2010, e ela vai obedecer a alguns critérios. Primeiro critério, obviamente, a qualidade técnica dos jogadores. Só vai estar aqui quem é realmente bom de bola e jogou muita bola dentro de cada década. Segundo critério vai ser o encaixe tático. Aqui não vai ter aquela história que geralmente as entidades fazem de colocar dois laterais direitos, um improvisado na esquerda, 3 zagueiros e um na lateral, 3 meias, um improvisado de volante, 3 pontas com um fazendo um falso 9, ou 2 centroavantes com um na ponta. Não vai ter isso. A gente vai montar um time que vai obedecer às características dos jogadores e que vai ser equilibrado taticamente, como se ele estivesse realmente entrando em campo. Um time que funcionaria na prática, não apenas uma reunião de grandes talentos, de grandes jogadores. Vai ser realmente um time montado para jogar. Outro critério vai ser a regularidade, o quanto de bola o cara jogou durante quantos anos. Por exemplo, se a gente estiver ali na dúvida entre um cara que jogou bem na década durante 8 anos e outro que jogou mais que ele, mas jogou uns 3, 4, a preferência vai ser daquele que jogou 8, independentemente de qualquer coisa. Por quê? Porque vai obedecer esse critério da regularidade. E o outro critério vai ser o quanto ele jogou de bola dentro daquela década. Por exemplo, já vou dar a primeira brecha aí para vocês começarem a me cornetar, a me xingar se vocês quiserem. Jogadores como Ronaldo, Romário, Rivaldo, Dennis Bergkamp, o holandês histórico do Arsenal, esse Arsenal, que jogou muito naquele time dos Invincibles. Esses jogadores jogaram muito dentro da década, mas o auge deles foi na década de 90. Então, como tem uma profusão de jogadores muito grandes, muitos nomes que inclusive vão ficar de fora, eu vou dar preferência para esses jogadores que jogaram muito dentro da década. Como eles jogaram muito também, mas tiveram o auge deles na década de 90, infelizmente eles vão ficar de fora, e aí vocês podem começar a me xingar nos comentários. Então vamos começar aqui a montar as listas, lembrando que só cabem 23, e tentando já imaginar aí um pouquinho de como seria os times titulares, começando pela seleção de 2000, que teria como goleiros Jean-Louis Buffon, que para mim foi o melhor e mais regular goleiro da década de 2000, o Iker Casillas, que foi esse cara aí que rompeu essa hegemonia do Buffon, essa dinastia do Buffon na década de 2000, que durou entre 2003 e 2008. O Casillas, ele inclusive termina a década de 2000 e abre a década de 2010, até ali mais ou menos 2012, como sendo o melhor goleiro do mundo. E o Oliver Kahn, que antes do Buffon, ali 2001, 2002, ele era o melhor goleiro do mundo. Inclusive na Copa de 2002 ele chegou a ser o melhor jogador da Copa, segundo a FIFA, e o segundo melhor jogador do mundo também, segundo a FIFA. Ganhou, foi reconhecido pelos seus méritos. E aí fica a gente de fora como Peter Cech, Van der Sar, Dida, mas foram nomes cíclicos que meio que confrontaram com o auge do Buffon. Então esses são os meus 3 goleiros escolhidos na década de 2000, Buffon, Casillas e Kahn, com o Buffon sendo o goleiro titular. Indo para os defensores, eu convoquei Javier Zanetti, Lilian Thuram, John Terry, Alessandro Nesta, Paulo Maldini, Fábio Cannavaro e Roberto Carlos. Se você
perceber aí, eu escalei 7 defensores e desses 7 você pode achar que 5 são zagueiros e só tem 2 laterais. Na verdade não, né? Porque como eu falei em alguns vídeos, né, em um outro episódio do Pautas e Táticas, tanto o Thuram como o Maldini, eles foram laterais, né, no início da carreira, abriram a década, inclusive o Thuram na lateral direita e o Maldini na lateral esquerda, e se transformaram em zagueiros no período ali final da carreira. Inclusive protagonizaram 2 das maiores duplas de zaga que eu vi jogar, né? No Milan, com Nesta e Maldini, e na Juventus com Cannavaro e Thuram. Coincidentemente, os 4 na verdade, né, estão na nossa lista. O outro jogador é o John Terry, que para mim seria titular dessa lista ao lado do Maldini na zaga, porque o Terry ali de 2005 até o fim da década, até 2009, 2010, ele era um dos melhores, um dos mais regulares e um dos mais valorizados zagueiros do mundo. Então a minha linha de defesa titular seria Zanetti na direita, Terry e Maldini na zaga e o Roberto Carlos na lateral esquerda. Seguindo com os meio-campistas, a gente tem aí Andrea Pirlo, Clo Makelele, Kaká, Frank Lampard, Steven Gerrard, Zinedine Zidane e Francesco Totti. Você vê aí que tem 7 meio-campistas para todos os estilos. Tem o Pirlo, que é um redista, não tem outro redista no elenco, mas o Makelele meio que disputaria a titularidade com ele ali, dependendo do jogo, né? Um jogo mais faceiro, mais fácil, mais simples para esse time aqui, teria um Pirlo que teria que jogar protegido por outros 2 volantes de contenção, que nós não temos, mas temos 2 box-to-box, que são o Lampard e o Gerrard. Acho que ao ter o Pirlo, automaticamente deveríamos ter Lampard e Gerrard, que eles protegeriam melhor o Pirlo do que outros pontas de lança, como são as características de Kaká, Zidane e Totti. Kaká e Zidane aí um pouco à frente, o Totti seria meio que reserva deles. Eu acho que num primeiro momento escalaria Pirlo, Kaká e Zidane para poder ter os melhores da década no time, mas à medida que não vai funcionando, tem que mexer no time, escalar outros jogadores, poria uma Makelele ou um dos 2 box-to-box ali, ou até mesmo colocando os 2 box-to-box e um ponta de lança, no caso o Zidane ou o Kaká. O Totti seria meio que ali um reserva deles, e aí ficaram vários outros jogadores de fora que daqui a pouco a gente fala aí nas menções honrosas. Ainda no meio de campo, mas também já entrando no ataque, nós temos os wingers, né? Jogadores que jogavam abertos, mas que não são exatamente pontas nem atacantes, que são o Luiz Figo na direita, tendo como suplente dele o David Beckham, e o Ronaldinho, que foi o grande jogador da década, pela esquerda, tendo como reserva dele o Pavel Nedved. E na frente, aí sim, agora sim, no ataque, Thierry Henry seria meu titular e Andrei Shevchenko o meu reserva, fechando aí a lista dos 23. E aí a gente tem vários outros jogadores que a gente podia mencionar, como o Peter Cech, que eu já tinha falado antes, o Van der Sar, o Dida, o Cafu, o Rio Ferdinand, o Carles Puyol, o Patrick Vieira, o Clarence Seedorf, o Samuel Eto'o, o Alessandro Del Piero, o Didier Drogba, Ruud van Nistelrooy, Raul Gonçalves, vários grandes jogadores. E o que mais me doeu não ter colocado na lista foi Juan Román Riquelme, um argentino, meia muito talentoso, mas infelizmente ficou com a relevância maior dele jogando aqui na América do Sul, pelo Boca. Na Europa ele não deu tão certo, jogou até bem pelo Villarreal, mas pelo Barcelona não foi tudo aquilo que a gente esperava. Infelizmente fica de fora aí dessa lista dos 23. Repassando então o que seria o meu time titular, né, dos anos 2000, seria escalado com Buffon no gol, Zanetti na lateral direita, John Terry, Paulo Maldini na zaga, Roberto Carlos na lateral esquerda, Andrea Pirlo, primeiro volante, Kaká na meia direita, Zidane na meia esquerda, Figo na ponta direita, Henry na frente, Ronaldinho na ponta esquerda. Técnico sou eu, né? Eu que estou escalando o time. Mas podemos citar aí como grande técnico da década, Sir Alex Ferguson. Com certeza não tem o que falar sobre o lendário treinador do Manchester United na década de 2000. Agora vamos começar a escalar o adversário, a seleção dos anos de 2010, que teria os goleiros Manuel Neuer. Não há o que falar sobre Manuel Neuer, o melhor goleiro da década. Keylor Navas, que muitas vezes é subvalorizado, mas a década que esse cara fez foi espetacular pelo Real Madrid e pela seleção da Costa Rica também. 2 ótimas Copas do Mundo, especialmente de 2014. E aí o terceiro goleiro eu fiquei na dúvida entre o Ter Stegen e o De Gea. Fiquei com o Ter Stegen porque antes da década acabar, mais especificamente na Copa de 2018, o Ter Stegen já impõe um debate na Alemanha, impõe até hoje,
sobre se ele não mereceria ser titular no lugar do Neuer, que ainda está em alto nível, que ainda está em atividade, que ainda não está nem perto do final de sua carreira. Então isso já mostra a qualidade que tem o Ter Stegen, que atualmente, para mim inclusive, é o melhor goleiro do mundo. Então seriam esses os 3 goleiros: Neuer, Navas e Ter Stegen. Na lateral direita, Daniel Alves e Philipp Lahm. Acho que também não há muita discussão sobre esses 2 nomes. Na zaga, sim. Na zaga eu escalei os 2 espanhóis, né? Gerard Piqué e Sérgio Ramos. E os 2 alemães, Mats Hummels e Jerome Boateng. Na lateral esquerda, Marcelo e David Alaba. No meio de campo, os 2 primeiros volantes seriam Xabi Alonso e Casemiro. As 2 duplas de meias, né, meias armadores, seriam Xavi e Iniesta e Modric e Kroos, 2 grandes entidades aí do futebol espanhol, do futebol mundial, de Barcelona e de Real Madrid. E aí no ataque, obviamente, Messi e Cristiano Ronaldo estão na lista. E aí eu escalei o Robert Lewandowski como centroavante, porque ele pode não ter sido o artilheiro de uma Champions League, pode não jogar numa seleção badalada, pode não ter tido um desempenho tão incrível, inesquecível em mata-matas de Champions League com a camisa do Bayern, mas é um jogador que teve uma regularidade absurda atualmente, para muitos de forma incontestável, inclusive para mim o melhor centroavante do mundo, mas é porque também ele sofreu de muitas temporadas em que outros atacantes, outros camisas 9, também fizeram temporadas assustadoras, como com o Agüero, o Harry Kane, o próprio Luis Suárez, entre outros jogadores aí que fizeram temporadas tão boas quanto ele, fizeram temporadas mediaticamente, em termos de importância, também mais importantes, mais imponentes do que a deles, mas ele mantém uma regularidade durante todos esses anos e para mim seria o centroavante titular. O próprio Luis Suárez que eu citei aqui seria o reserva dele, e aí o trio MSN está toda na nossa seleção, né? Messi, Suárez e Neymar. E para completar essa seleção eu escalei o Arjen Robben para fechar aí esse time. Eu ainda não citei, né, quais seriam os meus titulares da década de 2010, mas seria Manuel Neuer no gol, Daniel Alves na lateral direita, Mats Hummels e Sérgio Ramos na zaga e Marcelo na lateral esquerda, Xabi Alonso no primeiro volante, Xavi e Iniesta nos 2 meias, Messi na direita, caindo por dentro, o Robert Lewandowski como o meu centroavante, o Cristiano Ronaldo na ponta esquerda. Para citar um técnico, eu citaria o Pep Guardiola como o melhor técnico da década, mas poderia ser o Klopp, durante uma parte da década foi o Mourinho, durante outra parte foi o Ancelotti, durante outra parte foi o Zidane, o Simeone também surgiu muito bem nessa década, o Sarri surgiu bem, o Conte surgiu bem, vários técnicos surgiram muito bem, mas por questão de gosto também pessoal, eu vou de Pep Guardiola como o melhor técnico da década. E aí, falando um pouco de jogadores que ficaram de fora dessa seleção, lembra que eu falei do quesito regularidade? Muitos devem ter sentido falta, por exemplo, do Thiago Silva na zaga e do Schweinsteiger no meio campo. São 2 jogadores que jogaram muito na primeira parte da década. O Thiago Silva até sofreu um pouco depois da Copa de 2014, continuou jogando bem, alto nível na França, mas na seleção ele já não é uma unanimidade tão grande. Alguns até o contestam como zagueiro propriamente dito. Eu acho ele um ótimo zagueiro, mas realmente ficou de fora por conta desse quesito da regularidade. O Schweinsteiger, que até 2014, até a Copa do Mundo, jogou demais, tanto com a camisa do Bayern quanto da seleção alemã, mas depois ele envelheceu técnica e fisicamente, clinicamente falando, muito ali nos 2 anos seguintes. Foi para o Manchester United, não conseguiu jogar, terminou a carreira nos Estados Unidos, um jogador grandioso que tem o nosso aplauso, mas por conta disso ficou de fora. E aí também jogadores que fizeram um grande trabalho na segunda metade da década também acabaram ficando de fora, como o Van Dijk, por exemplo, no ano passado, o Kevin De Bruyne, que nos últimos 3 anos também vem jogando demais com a camisa do City, o N'Golo Kanté, que também ali de uns 3, 4 anos para cá vem sendo um dos melhores volantes do mundo. São jogadores que tiveram um auge assim, pequeno dentro da década, naquele quesito de relevância, eles acabaram ficando de fora. Mas outras menções aí que nós tivemos, o trio de zaga da Juventus, né, com Bazzali, Bonucci e Chiellini, é um trio que qualquer um dos 3 poderia estar perfeitamente na seleção, especialmente o Bonucci. O Jordi Alba na lateral esquerda, também é uma menção que a gente deve fazer. O Sérgio Busquets, o Gareth Bale, o Di Maria, Benzema, Ibrahimovic, Agüero, Ribéry, Hazard, vários grandes jogadores poderiam estar nessa seleção.
mas a gente faz essas menções aí, explica por que os escolhidos foram escolhidos, mas também porque alguns dos que ficaram de fora assim ficaram. Agora vamos soltar aí na tela o campinho para a gente imaginar como seria esse duelo no ponto de vista tático. Confere aí. Acredito que pelas características dos jogadores de meio campo, a equipe dos anos 2010 teria o controle das ações e maior percentual de posse de bola, o que faria com que o time dos anos 2000 se postasse num 4-1-4-1 na fase defensiva. Naqueles tempos, o sistema não era tão difundido como é hoje, e esta segunda linha de 4 teria problemas no enfrentamento individual com os meias e laterais do adversário. Inclusive, a subida dos laterais seria uma arma muito usada pelo time de 2010. Daniel Alves e Marcelo têm características de alas, e além de serem pouco acompanhados por Figo e Ronaldinho, aproveitariam os corredores deixados por Messi e Cristiano Ronaldo, que tendem a centralizar com a bola. Messi procuraria o espaço entre linhas para jogar nas costas de Pirlo, e Cristiano Ronaldo, assim como Lewandowski, se posicionaria entre os zagueiros e laterais do adversário. Com 3 jogadores prendendo 4 e um volante de pouco combate, mais a subida dos 2 laterais, o ataque da equipe de 2010 encontraria superioridade numérica ou no mínimo igualdade em relação aos defensores adversários. Uma forma de tentar corrigir isto seria a alteração de Pirlo por Makelele, que perseguiria Messi por todo o campo, mas a mais eficaz seria abrir mão dos 3 meio-campistas, inserindo no time um terceiro zagueiro, além de Gerrard e Lampard. Com isso, os atacantes de área do adversário seriam controlados por 2 zagueiros de cada lado, além de Zanetti e Roberto Carlos poderem sair à caça de Daniel Alves e Marcelo, principalmente se o terceiro zagueiro for Thuram, que cobriria muito bem a lateral direita, enquanto Maldini cobre a esquerda. Já os box-to-box dariam um suporte maior na marcação do que Kaká e Zidane, com um apoio alternado puxar os contra-ataques em velocidade. Já com a bola, a equipe dos anos 2000 tentaria explorar o fato de que os 3 atacantes do time dos anos 2010 não voltariam para marcar. Sendo assim, os encaixes individuais seriam a chave do sucesso, especialmente do lado esquerdo do ataque. Ronaldinho teria liberdade para cair pelo meio, arrastando assim a marcação individual de Daniel Alves e abrindo espaço para as subidas de Roberto Carlos. Maldini cobriria suas subidas naquele lado do campo. Com isto, Figo garante a amplitude do lado oposto e a atenção individual de Marcelo, o que abriria espaço para o posicionamento de Henry nas costas de um dos zagueiros. No meio-campo, 3 jogadores preocupam a marcação em linha de Xabi Alonso, Xavi e Iniesta. Pirlo ganharia a companhia de Zanetti na meia-direita, que não era um lateral invertido, mas jogava também como um volante, e poderia cobrir a si mesmo em momento de perda da posse. Já Zidane faria a função de um terceiro homem pela esquerda, como chegou a fazer no Real Madrid. Kaká seria a ponta do losango, se posicionando às costas da linha de meio como ponta de lança que sempre foi no Milan. Para tentar ceder menos espaços, possíveis alterações da equipe de 2010 seriam a saída de Lewandowski para a entrada de Robben na direita, já que o holandês poderia acompanhar as descidas de Roberto Carlos e bascular o meio-campo, montando 2 linhas de 4. Xavi alinharia com Xabi Alonso como volante ou daria lugar para Casemiro, que leva vantagem no jogo físico. E Iniesta abriria como um falso winger pela esquerda ou seria substituído por Neymar, que sendo ponta, tem maior velocidade que o meia espanhol. A compactação é um conceito moderno implementado na década de 2010. Ligar espaços com a aproximação coletiva dos jogadores poderia ser a grande estratégia defensiva desta equipe. Com tantos craques em campo e pontos fracos no momento sem bola dos 2 lados, é difícil arriscar o placar deste jogo, mas no par ou ímpar posição por posição, a seleção dos anos 2010 levaria vantagem por 6-5 na minha opinião. E é isso, galera, o Pautas e Táticas de hoje fica por aqui, um modelo diferente. Comente se você gostou, se você prefere esse formato, se prefere o antigo. A gente vai fazer sempre o que vocês preferirem. Esse estilo de hoje foi só um teste, o modelo antigo vai voltar, mas eu faço mais vídeos nesse formato se vocês assim quiserem. Então, se você já é inscrito, muito obrigado. Se você gostou do conteúdo e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, clique no sininho, compartilhe com seus amigos, comente. É sempre importante, eu fico muito feliz quando vocês comentem, nem que seja para criticar, pode dar dislike também. O importante é a gente difundir o canal, ampliar a discussão, falar de futebol da forma mais prazerosa possível, da forma que a gente possa contribuir com alguma coisa para o crescimento, do entendimento, do desenvolvimento intelectual desse jogo.
Então muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.